Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu trago para vocês novidade de novo centroavante no São Paulo aí, que já tá sendo uma. Deixa comigo, vamos trocar uma ideia aqui. E quero falar com você também sobre esse meia, essa questão do meia novo, que o São Paulo tem também encontrado dificuldades, além de lateral esquerdo. É um vídeo com as últimas notícias do São Paulo, tudo que tá acontecendo. Eu tava pescando informações para trazer para vocês por aqui. Chega junto aí. Vai ser um vídeo muito bacana, espero que vocês gostem, viu? Espero de coração. Mas antes, deixa um like aí pra dar uma moral no vídeo. E se você gostar, o like tá dado já. Deixa o likeão aí mesmo, que vai ajudar muito no trabalho. E se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço muita questão de ter você por aqui, tá? Só antes, quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol também, ter os seus joguinhos. Na PagBet você conta com suporte humanizado 24 horas. E indo pelo primeiro comentário fixado, lá onde você encontra o meu link, você encontra o link do Juba. Sabe o que acontece? Usando o meu link, você se cadastra com facilidade e depositando a partir de R$ 1, você já está dentro do game, já consegue fazer suas apostas. Tá meio sem grana aí, deposita a partir de R$ 1 já consegue. Eu acho muito top, na verdade, viu? A PagBet é uma casa de muito respeito e de muita confiança que você pode ficar tranquilo. Na PagBet, meu bom, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet, tamo junto. Gente, é o seguinte, o São Paulo ele tem hoje duas questões aí de ausência do elenco que o próprio Carpini pediu para o São Paulo contratar, que é centroavante reserva e também um lateral esquerdo. O Carpini falou: "Estamos buscando". Só que aí do nada surgiu no São Paulo uma questãozinha aí muito simples, que é a questão do meia, porque o São Paulo contratou um meia para a temporada ano passado, contratou o Rames Rodrigues para ser esse meia tão diferenciado, e o Rames Rodrigues ele é um jogador que não conseguiu se firmar no São Paulo. Quando ele vai embora do tricolor, nós vimos um jogo como o de ontem, por exemplo, onde o Nicão nem jogou, onde o Luciano virou o meia do São Paulo e o Galopo ele tá mal utilizado perto do meio-campo ali, tinha que estar mais perto da área, não pela esquerda. Então o São Paulo, que estava tranquilaço com meias, ele viu uma realidade onde o meia talvez falte pro time do tricolor, porque o Luciano não é esse meia. O Eric e o Ferreirinha nunca que podem fazer a meia, principalmente o Ferreirinha, que tem sido uma decepção para muitos até aqui. Dito isso, São Paulo olha para um time igual o Fluminense, por exemplo, que acabou de contratar o Renato Augusto e tem lá o Paulo Ganso, que pode daqui a pouco estar dando sopa no Fluminense. Sabe, o São Paulo mandou embora o Martim Benítez. Lembra do Benítez, que era um meia que não tinha aquela intensidade que era tão obrigatória, né, não para o futebol moderno. A intensidade do meia moderno, ela é mais obrigatória na teoria, na fala, nos especialistas que falam que tem que ter intensidade, coisa e tal, mas a verdade mesmo é que quando chega no campo, um cara igual o Ganso, um cara igual o Marcelo no Fluminense, um cara igual o próprio Benítez se destacou muito no América Mineiro, mesmo caindo. Ele foi um dos grandes destaques quando jogou. O Ganso jogou e foi destaque no Fluminense. O Renato Augusto jogou e foi destaque no Corinthians. Agora o Corinthians piorou muito sem ele. Então esses jogadores que são meias de verdade estão fazendo falta para o time do São Paulo hoje, principalmente porque no São Paulo o Rames não pôde jogar, ele foi boicotado ali aparentemente. Ele tem erros na conduta dele, com certeza. Ele não é para um cara para deixar saudade. Nossa, o Rames foi embora, meu Deus, vou morrer. Nada disso. Agora, que é fato que o Rames poderia ter sido muito melhor utilizado, é sim. E o Luciano tem mais atrapalhado do que ajudado hoje no time do São Paulo, porque ele recuou. Então você pensa num cara igual o Paulo Ganso, pensa num cara igual o Martim Benítez no São Paulo ontem contra a Ponte Preta, teria jogado e jogado bem, teria jogado e se destacado. Ainda mais quando você contava ontem, por exemplo, com o Pablo Maia e Luiz Gustavo. Pensa comigo aí, são dois primeiros volantes que estavam jogando na sustentação do time, fazendo ali um alicerce no meio-campo de marcação, onde o meia poderia ser o cara criativo. O meia poderia ter sido o cara pra frente. Aí eu fico me perguntando, será que o São Paulo hoje olharia para um cara igual o Paulo Ganso, que já passou pelo São Paulo e que é atual campeão da Libertadores, ou um cara igual o Martim Benítez, que jogou muito bem no Vasco e muito bem no São Paulo, foi campeão paulista pelo São Paulo, e hoje nem é cogitado um cara desse voltar pro time do tricolor, e ficam inúmeros jogadores de características muito parecidas. Considera comigo aí, Rato parece com o Luciano, que parece com o Nicão, que também no posicionamento parece com o Galopo. Sabe, todos ali atacantes, que por ter um pouco mais de técnica jogam na meia, mas eles não são aquele meia de cadência, aquele meia de criatividade e que tem o passe rápido.
O São Paulo tinha o Rames nessa figura que era meia de articulação mesmo. E o Rames ele foi meio que chutado do tricolor. Então será que não seria uma boa o tricolor olhar para o mercado de novo e ir buscar um Ganso, ir buscar um Benítez, que são nada mais nada menos do que o Renato Augusto que o São Paulo deveria ter, que o Fluminense levou, que são nada mais que o Rafael Veiga que o Palmeiras tem. Sabe, o São Paulo precisa de um jogador de característica, de criação, o 10 mesmo. Com a saída do Rames ficou um buraco no projeto e ó, quando ganhou do Palmeiras a Supercopa do Brasil, estava tudo lindo, não precisa do Rames. Quando ganha a Copa do Brasil, tá tudo lindo, não precisa do Rames. Bastou perder para a Ponte Preta, que grande parte da torcida já mudou o discurso. Grande parte da torcida já considera que fez muita falta, sim, não ter um cara igual o Rames, que é a criatividade do meio de campo, concorda? Então fica difícil pensar nesse time de São Paulo sem essa criatividade. Na lateral esquerda, o São Paulo conta com esse problema que tem sido o Wellington. Problema porque foi reserva do Reinaldo. Problema porque foi reserva do Caio Paulista. Problema porque hoje não renova seu contrato. Problema porque quando joga não se destaca. O Moreira, pra quem acha que o Wellington tem se destacado, eu não quero aqui pegar no pé do Wellington. Se ele fosse o lateral de São Paulo com o contrato renovado, eu estaria aqui dizendo: São Paulo precisa de um lateral com características de titular, com nome de titular, com bola, rodagem para ser titular do São Paulo. Não pode o São Paulo ter o Wellington e o Palmeiras ter no banco o Caio Paulista, que era nosso titular, e o Flamengo ter no banco o Ayrton Lucas, é que eu bato na tecla. Um levou o Matias Vinha, o outro tem o Piqueres. Os reservas são Ayrton Lucas e Caio Paulista, são melhores que o nosso. Um cara que está se destacando muito menos do que o Moreira, que também é lateral da base do São Paulo da direita. Então os problemas aí estão acontecendo. O Caleri, nós estamos vendo o Caleri jogar futebol pelo time do Tricolor e o Caleri ele recebe um passe ou outro. E quando ele perde um gol, reparem bem, o Caleri perdeu um gol ontem contra a Ponte, ele não conseguiu chutar direito a bola, ele é cobrado. Todo centroavante como o Gabigol, o Pedro, o Rony do Palmeiras lá, o Eric, Hendrick, os caras recebem 50 passes por jogo e não são goleadores como o Caleri. O Caleri recebe um passe e tem que fazer esse gol. Essa bola que chega ele tem que fazer. Se ele não faz, nossa, o Caleri é caneludo. O Caleri, a bola que chegou ele não conseguiu chutar. Todo centroavante não consegue chutar muitas bolas. O Caleri, a diferença é que ele não recebe nenhuma. Recebe uma e olhe lá. E um cara igual o Rames, ele é chutado daqui. O Lucas Moura, que eu acho que é maravilhoso ter ele no elenco, ele está sim com problemas físicos. Machucou contra o Palmeiras ano passado, puxando a perna ali, o posterior de coxa, sem ninguém estar com ele. Depois disso, jogou e machucou de novo no fim do ano. Se recuperou, começou a jogar agora e machucou de novo. Ele é um cara de muitas lesões. O Antônio Conte disse: acho o Lucas muito bom jogador. Queria contar com ele, mas não posso contar porque ele sempre está com lesões. Então o São Paulo, que não é modelo nenhum de, nossa, esse time aqui administrativamente na parte de recuperação e medicinal é maravilhoso. Não é. São Paulo hoje ele não é péssimo mais, mas ele é comum. Então fala, nossa, chegou no São Paulo, o time que recupera os jogadores pro mundo inteiro e vai recuperar o Lucas? Não dá pra acreditar. Precisaria mais do Rames do que a gente pode imaginar. E não vai ter. Então pensar num meia que toca a bola no pé do Caleri, que consiga, ou um lateral, como o Wellington, cara que precisa. Tava olhando o lateral da Ponte Preta ontem. O cara fez um gol no São Paulo, no ângulo, peito de pé, no sem pulo. Jogou na trave de cima, a bola caiu dentro do gol, um gol maravilhoso. Aí eu fui olhar o lateral, um lateral também que não é pro São Paulo, fez um gol na carreira lá, pelo que eu vi. Sabe? Foi um erro do Wellington no começo da jogada, mas ele errou o lance. Ele fez aquele golaço, mas ele não é o cara de fazer gols. Não é, também não pode o São Paulo ter o lateral da Ponte Preta, por exemplo. Se o Flamengo e o Palmeiras montaram com quem montou. O Fluminense tem o Alexander e quando não joga, joga o Marcelo, cara. Não pode o Fluminense ter o Alexander e o Marcelo e o São Paulo ter o Wellington e o Patrick Lanza. É nessa linha, porque o São Paulo vai disputar com esses times, com o Fluminense, com o Palmeiras, com o Flamengo. Ah, surgiu agora aí o boato, que é um interesse do São Paulo, no atacante Rafael Navarro. Rafael Navarro que hoje joga no time dos Estados Unidos da Major League Soccer e ele é um jogador do Palmeiras. Só que ele está emprestado e ele só vai ser jogador do Palmeiras até o meio do ano de 2024. Então ele já pode assinar pré-contrato gratuito com qualquer um e o Palmeiras por qualquer valorzinho agora conseguiria tirar ele de lá, o São Paulo do Palmeiras. Porque ele vai perder o cara agora em junho. O São Paulo está precisando do reserva pro Caleri agora. O São Paulo já começou a encontrar problemas e o Caleri está fadigado, sabe? Fadiga, cansado. O Caleri está cansado.
O Caleri, ele não tem condição de jogar 70 jogos no ano com a intensidade que ele joga. O São Paulo surgiu aí um boato do Allan Kardec, que interessa pro São Paulo. Surgiram nomes como Leandro Damião, Allan Kardec, Pedro Raul. O Pedro Raul é um caso curioso, porque entre Allan Kardec e Leandro Damião em 2024, o Pedro Raul é melhor que os dois aí. Ele é mais novo, ele é mais forte, ele está fazendo mais gols. Ele estava no México e o Corinthians comprou ele pagando 5 milhões de dólares. Coisa de 25 milhões de reais. Num cara igual Pedro Raul. Então é um desespero pensar em Pedro Raul, mas é muito mais desesperador pensar em Allan Kardec e também no menino lá no Leandro Damião. O Allan Kardec, eu tenho ainda uma predisposição a gostar da contratação. Porque ele faz gols, ele tem 35 anos, mas ele para jogar pouco tempo, poucos jogos, ele consegue fazer gols. Mas também não é o ideal para o São Paulo se parar e analisar mesmo. Ele faria os gols de cabeça, jogaria um Campeonato Brasileiro. Já para o brasileiro, 38 rodadas é pouco ter o Allan Kardec. É difícil, cara. Então pensar no Navarro, o Navarro tem 23 anos. Nunca foi um goleador como o Damião, nunca foi um goleador como o Kardec, mas o tempo agora dele pode ser que ele dê certo. Alguma coisa levou ele lá de Cabo Frio, né? Ele é de Cabo Frio. Alguma coisa levou ele de Cabo Frio pro Palmeiras para ele ser contratado. E isso pode ser um acerto. Trazer hoje o Navarro pode ser um acerto. O que não pode é o São Paulo ficar novamente à mercê, na dependência, sabe? Rezando pro Caleri não se machucar. Já estamos com o Rames Rodrigues dispensado. Já estamos com o Lucas Moura com histórico incrível de lesão. Já estamos com o Caleri tendo que rodar no elenco. Temos o Juan que vai renovar, mas o Juan não conseguiu jogar contra a Ponte Preta. Sabe, ele não consegue jogar. O Ferreirinha e o Eric também não estão conseguindo entender o tamanho do São Paulo. Então vai ficando difícil de pensar que esse plantel do São Paulo, esse elenco do São Paulo, não pode tirar nenhuma peça. Ou tem que improvisar. Vai contar com o Luciano hoje de centroavante? O cara fala que não é centroavante, que não quer jogar por ali. Eu não gosto desse tipo de conduta do Luciano. Migão, você é do São Paulo, você vai jogar onde eu te colocar. Tem que ser assim o papo com ele. Colocar na reserva e tudo. Esse tem que ser o papo com o Luciano. Agora, se você vai colocar o Luciano centroavante, é uma boa notícia. Mas não quer e o técnico não tem coragem de colocar. Por isso precisa mais do que pode imaginar de um centroavante reserva. Eu tô alertando aqui isso no Paulista. Quando é fácil rodar o Caleri e colocar o Juan, você pega um time menorzinho aí, você faz gol com qualquer um. É fácil. Quando começar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, talvez o Juan não dê certo. Talvez o Caleri se machuque. Talvez não aguente a carga de jogos. É neste sentido que eu garanto para vocês, precisamos de reposição para o Caleri e precisamos urgentemente de um lateral esquerdo titular. Não pode ser um reserva, tem que ser um titular. E para não querendo ser repetitivo, já sendo, nós precisamos urgentemente de um meia que pense a jogada. Não é que pare a bola, igual o Luciano, e não pense. Pare e seja comum na meia. Um que pare e seja um gênio, como é o Rames, como é o Renato Augusto, gênio nas proporções do futebol atual, como é o Ganso e como é o Benítez. Existe, não pode queimar esse tipo de cara quando aqui estiver. É por aí. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou aí, se você gostou aí, deixa aquele likeinho, posso contar? Um abraço pro Tidico também, Tidico tá por aqui comigo. Valeu, Tidico. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!